Boa noite, pessoal. Boa noite, camarada de plantão, cabra macho, sujeito homem, você que é pai de família, você que é mãe de família, uma boa noite. Uma boa noite à juventude que assiste meu vídeo também. Uma boa noite para o meu amigo Outward, né? Quer dizer, eu não sei o seu nome verdadeiro, mas deve ser uma pessoa muito gente boa. Tá sempre aí comentando meus vídeos. É isso aí, gente. Pessoal, eu publiquei assim anteriormente, eu publiquei aí um vídeo, né, falando sobre esse tal de Vampiro de Niterói, um monstro, né, um monstro que cumpriu a pena de 30 anos e que a qualquer momento a justiça pode pôr em liberdade. Certo? Ele é acusado de ter matado mais de 14 meninos. Segundo cálculos da polícia, ele deve ter matado em torno de 70 pessoas em 10 anos. Então, assim, eu quero sempre bater nessa tecla, pessoal, lembrar que um cara desse, um sujeito desse, não pode conviver com pessoas normais. Entendeu? Esse é mais um caso, né? Estou voltando a esse caso aí, para que você que mora perto de onde aconteceram essas tragédias que esse monstro cometeu, que você fique ciente que temos que estar sempre atentos com o próprio ser humano, porque não sabemos do que o ser humano é capaz. Então é isso aí. Valeu a você aí que assiste meus vídeos. Outward, um abraço aí, meu amigo. Valeu aí por estar sempre comentando meus vídeos aí. E você que chegou aqui, certo? É a primeira vez que você assiste meu vídeo. Para quem não me conhece, me denomino APS. Meu canal se chama Protesto. E é isso aí. Meu canal trata desses temas policiais, né, gente? Eu espero que você esteja gostando dos meus vídeos, que você passe a gostar dos meus vídeos. Se gostar, deixa um like, se inscreve e compartilha. Falou, ajude o meu canal aí. Valeu, gente. Uma mente obscura. Um jovem tímido que escondia uma monstruosidade que aterrorizou os moradores de Niterói há 30 anos. Este é o homem responsável pelas mortes, Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o Vampiro de Niterói. Marcelo nasceu na Rocinha, maior comunidade do Brasil. Desde muito cedo, era antissocial, sofria de déficit de atenção, foi vítima de bullying e não se relacionava com mulheres. Os alvos preferidos eram meninos em situação de rua de 5 a 13 anos, que vendiam doces no sinal ou pediam esmolas. O jornalismo da Record TV desenterrou os arquivos das investigações que mostram detalhes da ação do vampiro de Niterói. Nas folhas envelhecidas estão depoimentos chocantes de vítimas, parentes de crianças assassinadas, investigadores. Tivemos acesso também aos depoimentos do próprio serial killer, quando foi preso aos 24 anos. São frases que demonstram os instintos sombrios do assassino. Ele tinha um rosto bonito, bati a cabeça dele no concreto. Aí já começou a sangrar muito. Aí resolvi matar ele enforcado com a camisa dele mesmo. Marcelo passou a ser chamado de vampiro em 1991, quando a polícia descobriu que sentia prazer em matar e beber o sangue de algumas vítimas. Ele pensava que ele ia ficar mais bonito, que ia ser renovado. A polícia acredita que Marcelo fez entre abril e dezembro de 1991 ao menos 15 vítimas. Mas esses são apenas os casos confirmados. Os policiais acreditam que ao longo de 10 anos, quando ele começou a cometer os crimes, foram ao menos 70 vítimas. O homem de aparência calma
De acordo com especialistas, é o típico serial killer que costuma exercer uma espécie de hipnose nas vítimas. Ele trazia as crianças, geralmente muito pobres, para locais como esse, desertos, dizendo que ia ajudá-las. Mas aqui se revelava, acabava asfixiando os meninos ou jogando uma pedra na cabeça deles. Em seguida, abusava das crianças. E o pior, no dia seguinte, ainda voltava ao local do crime e deixava comida para as crianças já sem vida. Nós encontramos caixa de leite, biscoito, saco de biscoito, perto do cadáver. Nós perguntamos, Marcelo, por que tem isso aqui? Nós tínhamos que alimentar, eu tenho que alimentar. Ah, porque o que você fazia? Não, sempre trazia aqui comida para ele. Mas ele estava morto, mas o espírito não. A prisão aconteceu depois que uma das vítimas sobreviveu e contou tudo à polícia. Altair, de 10 anos, estava na companhia do irmão, Ivan, de 5. Eles pediam dinheiro na rua quando conheceram o vampiro de Niterói, que convenceu as crianças a percorrer cerca de 7 quilômetros até esse trecho da rodovia Niterói-Manilha, bem próximo à prainha do Barreto. Eles viriam pegar comida aqui, foi a desculpa que o serial killer deu para os irmãos. Durante o percurso, as crianças ficaram cansadas e ele chegou a carregá-las nos ombros para conseguir terminar o plano dele. Quando matava as crianças, o serial killer acreditava que estava ajudando os meninos a irem para o céu. Depois que conseguiu contar tudo à polícia, ele deu detalhes de como torturou e matou os meninos. Matei o pequeno enforcado. Eu queria o Altair, que era maior. Fomos para o posto de gasolina e dormimos. O corpo de Ivan, irmão mais novo de Altair, foi localizado dentro deste duto da rodovia. O local parece um cemitério de embarcações. Na época, Leon, personagem importante dessa história, era subchefe da delegacia responsável pelo caso. Altair procurou a unidade 3 dias depois, junto com um comerciante, amigo da família. O sobrevivente, ainda muito abalado, narrou com detalhes os momentos de terror que viveu. Depois de ver o crime do irmão, Altair ainda teve que seguir com o serial killer até a estação das barcas de Niterói. Os dois atravessaram a Baía de Guanabara até chegarem à Praça 15. Depois, seguiram de ônibus para Copacabana, na Zona Sul, onde Marcelo trabalhava distribuindo panfletos. Altair estava ferido. Durante os abusos, Marcelo bateu com a cabeça dele várias vezes contra uma pedra. Aqui em Copacabana, a criança foi deixada na escadaria do prédio onde a empresa que Marcelo trabalhava tinha um escritório. Depois disso, o serial killer foi distribuir os panfletos normalmente pelas ruas de Copacabana. Durante o trajeto, o menino de apenas 10 anos prestou atenção nas cores dos ônibus e nas fachadas dos prédios. Essas lembranças ajudaram e muito na reconstituição do trajeto que foi feita dias depois pela polícia. Ao passar aqui em frente à fachada charmosa do cinema, a criança teve a certeza que era aqui que o assassino do irmão dele trabalhava e apontou para a polícia. Marcelo estava trabalhando, distribuindo panfletos quando foi preso. Ele não tentou fugir e ainda disse uma frase que os investigadores jamais vão esquecer. Perto do policial, vocês demoraram a chegar. Eu disse assim, como que nós demoramos a chegar? Não tem porquê disso. Ele já esperava ser preso? Já estava esperando ser preso. Ou ele queria também ser preso. Porque no primeiro momento ele não reagiu, não teve reação nenhuma de estou preso. Não, por que vocês demoraram a chegar? O investigador desenvolveu uma amizade quase improvável com o serial killer. Marcelo contou que foi vítima de abuso sexual por um vizinho quando tinha 10 anos de idade. A mãe era ausente, trabalhava o dia inteiro e só chegava em casa à noite. Conheci uma moça, vendedora de cafezinho. Ela vendia cafezinho aqui nos prédios públicos. De repente surgiu o caso do Marcelo.
foi oferecida a denúncia contra ele. Quando ele chegou no corredor para entrar na sala de audiência, ele abraçou aquela moça do café e nós passamos a saber que ela era a mãe dele. E ela não sabia que estava ocorrendo aquilo com o filho, porque o filho já estava fora de casa há algum tempo. Ela veio falar comigo, porque ela me conhecia, eu era um cliente dela de cafezinho. Em depoimento, a mãe do serial killer descreve como era o comportamento dele, que às vezes ele levantava rindo, que não eram risos normais. Este jornalista fez reportagens na época para um jornal de Niterói. Ele ficou frente a frente com o serial killer. E quando eu ouvi, ele passava uma imagem assim de uma pessoa que não era muito normal, entende? Pelo olhar, da forma que ele se comportava, a forma como ele te olhava, a forma como ele falava também. Ele sabia que o que ele fazia era errado, que ele não podia matar, mas que ao mesmo tempo ele fazia porque ele sentia uma compulsão muito grande, né? De atacar, estuprar e... Para ele era uma coisa que naquele momento era normal, né? Ele atuava sem nenhum remorso, sem nenhum pudor, sem nada que depois fizesse ele se arrepender do que tivesse feito. Mas ele foi uma criança que foi abandonada pela família, abandonada pelo Estado, foi vítima de pedofilia. Quando se tornou adulto, passou a ser um pedófilo. Os psicanalistas classificaram Marcelo como um caso raro de psicopatia. Gilvan acumula 20 anos de experiência como psicólogo da Delegacia de Homicídios. Estudou a história do serial killer. Você tem que entender o Marcelo a todo o tempo da sua vida. Os maus tratos que ele relata que ele sofreu na infância, né? A questão do estupro, de ter sido vítima, e depois ele começa a projetar no mundo a mesma gama de sofrimento que ele teve. José Alzimê aceitou o pedido para ser o defensor público de Marcelo, mesmo sendo um caso polêmico. Conversei com o juiz, com o promotor, sabendo que a situação dele ia ser encaminhada para uma perícia médica, não tinha outra tese para a defesa apresentar. Pedi logo a suspensão do processo até a conclusão da perícia. A justiça acabou considerando o vampiro de Niterói como inimputável ou irresponsável pelos atos. Marcelo foi internado no Hospital Psiquiátrico de Custódia Henrique Roxo. Que elas não são capazes de entender, né? Quer dizer, assim, o caráter, né, ilícito do crime, o que elas estão praticando, elas não têm a menor noção, né, do que elas estão fazendo, né? Porque a pessoa pode imaginar, ele é inimputável, então não vai acontecer nada. Lógico que vai. Às vezes até com muito mais, vamos dizer, intensidade do que a pessoa que entende o caráter do fato que não é submetida a exame nenhum. Por 2 vezes, a defesa pediu que Marcelo voltasse a viver em sociedade. Mas, para a justiça, os médicos fazem avaliações de 3 em 3 anos e chegaram à conclusão que Marcelo tem um problema de saúde mental incurável. Quando ele tiver 30 anos já de medida de segurança, a defensoria dele vai pedir para tirá-lo de lá e botar ou no hospital comum ou entregar para a família. Ele é doente? É um doente. Se botar um homem desse fora da cadeia, o instinto dele sexual vai ser morte. Até hoje eu fico pensando quantas vidas eu salvei tirando esse cara, Marcelo Costa de Andrade, das ruas. Então, o Marcelo é isso. Traiçoeiro, perverso, cruel, fantasioso, com uma crença a respeito, falando do crime que ele cometeu, que bebendo sangue ele pode ficar mais bonito, bebendo sangue ele pode viver mais vigoroso. Então, essa é a crença de Marcelo, essa é a fantasia de Marcelo.